falamos sobre o poder. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós falávamos a respeito do poder, de que esse poder é força. O Espírito Santo, ele é quem nos capacita com forças espirituais, com a força que vem de Deus, para que possamos resistir os dias maus. Por exemplo, hoje eu cheguei aqui na manhã, na igreja, olha só que a pregação como encaixa. Hoje eu cheguei aqui de manhã na igreja e a porta da igreja estava aberta. E quando eu entrei na igreja, eu senti falta de uma caixa de som. Eu vou virar a câmera para lá. Eu senti falta de uma caixa de som com a base dos microfones e os 2 microfones da igreja. Levaram os 2 microfones da igreja e levaram a principal caixa da igreja que dá para a gente levar o som para o salão. Deixaram essa aqui, que é um auxiliar, e uma outra que eu tenho aqui no canto. E graças a Deus deixaram, né? Tem que dar graça, né? Graças a Deus deixaram. Não levaram o teclado, não levaram nada, só levaram a base, os 2 microfones, a base e a caixa principal. E o Espírito Santo é isso, ele nos dá condições, forças, para a gente resistir esses dias maus. A gente resiste, a gente não aceita. Uma coisa é você aceitar o dia mau, outra coisa é você resistir o dia mau. Então, quando a Bíblia se refere, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus está se referindo que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos de Deus forças, exatamente, para superar os nossos dias difíceis, para superar as crises, para superar os problemas que surgem na família. O Espírito Santo, ele nos capacita com força para que a gente possa vencer, resistir o pecado, resistir à injustiça. O Espírito Santo é ele que nos capacita, que nos dá força para prosseguir. Para prosseguir. Foi assim com os discípulos. Foi assim com cada discípulo. A gente fala, Paulo foi assim, Pedro foi assim. Homens e mulheres de Deus que, uma vez cheias e cheios do Espírito Santo, eles suportaram a perseguição. Eles venceram tudo por meio da fé na palavra do Senhor Jesus. Então veja a importância de que nós temos que ter essa força dentro de nós, que é a força que vem de Deus, que é a força que vem do Espírito Santo. Nós falávamos de Gideão. Se você puder abrir a Bíblia, vamos abrir aí Juízes, livro de Juízes, no capítulo 6, nós falávamos de Gideão, que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Juízes capítulo 6, Gideão estava malhando o trigo no lagar. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse que Deus era com ele. Capítulo 6 do livro de Juízes, no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor
veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, ou seja, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Observe que primeiro Deus se apresenta a Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Sabe por quê? Durante muito tempo, o povo de Israel sofreu na mão dos medianitas. Se você ler o capítulo 6 todo, lá diz que Israel plantava, e na época da colheita, vinham os inimigos e destruía tudo. O medo, o desespero que eles tinham dos inimigos era tão grande, que eles passaram a morar em cavernas. E Gideão, então, estava malhando o seu trigo no lagar. Nós sabemos que o trigo se malha em um campo aberto. Por que num campo aberto? Porque quando você bate o trigo, a palha sobe, o vento leva. Por isso que malhar o trigo tem que ser num campo aberto. E ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de se amassar uva e fazer o vinho. Mas mesmo assim, ele não se entregou. Diante daquela situação, Deus viu que havia dentro dele uma revolta. Uma revolta contra aquela situação que ele estava vivendo. Então, quando Deus se apresentou a ele, disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Imediatamente ele disse assim: se o Senhor é conosco, então por que não sobreveio tudo isso? Onde estão as promessas dos nossos pais? Em outras palavras, o Senhor nos desamparou. O Senhor nos deixou. O Senhor nos abandonou. Não. Deus estava ali com ele. Sabe quando a gente passa por uma luta, nós enfrentamos uma situação na nossa vida e fala assim: acho que Deus esqueceu de mim. Ou então você ora, pede, Deus não é comigo. Deus não me ouve. Já passou por uma situação difícil na sua vida? E o primeiro pensamento que vem é que Deus se esqueceu de você. O primeiro pensamento que vem é que Deus, Ele não está cuidando. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele achava que tudo que havia acontecido, ou que tudo que estava acontecendo, era porque Deus o havia abandonado. Mas Deus não abandona ninguém. Aquilo tudo sobreveio, sabe por quê? Por causa que o pai de Abraão, ele era pagão. Eles deixaram de servir a Deus para servir um Deus chamado Baal. Eles levantaram uma estátua, uma imagem, um altar para um Deus chamado Baal. Eles deixaram de buscar a Deus para buscar um Deus de pau. Com isso, eles se afastaram de Deus. E quando uma pessoa ela se afasta de Deus, ela está sozinha. Ela não tem ninguém para lhe proteger, ela não tem ninguém para lhe guardar. Então aquele povo havia se afastado de Deus. Mas Deus não se afastou dele. Por quê? Deus estava procurando alguém para usar, para manifestar o seu poder. E ele viu em Gideão esse valente.
Peraí, se o cara está malhando o trigo aqui no lagar, é porque ele não aceita essa situação. Se ele não aceita essa situação, vou usar ele. Foi aonde o Senhor apareceu a ele. E disse, o Senhor é contigo, homem valente. Em outras palavras, eu sou contigo, ó homem valente. E no versículo 14 diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Em outras palavras, vai nessa tua coragem. Vai nessa tua revolta. Pega essa tua revolta, pega essa tua coragem, essa força que está dentro de você, essa disposição que está dentro de você, porque eu vou te usar e você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Então, quando Deus apareceu para Gideão e Deus deu a ele a direção do que ele tinha que fazer, olha o que aconteceu em seguida. Versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha a desculpa. Quando Deus se mostrou para ele, quando Deus disse assim, eu serei contigo, você vai ferir os medianitas, como se você fosse um só homem. Logo ele disse assim, mas eu sou o menor da casa de meu pai. A minha família é mais pobre. A minha família é mais insignificante. Mas eu disse assim, eu não te escolhi? Então não importa. Às vezes a pessoa se preocupa muito com o que Deus pensa dela. O que Deus pensa de mim? Não importa o que Deus pensa de você, o que Deus pensa de você são coisas boas. Gideão se achava o menor da casa de seu pai. Mas está escrito que Deus escolhe os fracos para capacitar. Deus não capacita os fortes, Deus capacita os fracos. O Espírito Santo, ele nos capacita de força. Não importa se você errou, mas se você reconheceu o seu erro, e se você buscar a Deus, ele te capacita de força. Se você reconhecer que você precisa do Espírito Santo, que você precisa do Senhor Jesus, e você buscar no Senhor Jesus Cristo, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar forças. E você vai vencer. Porque quando Gideão se dispôs a obedecer a Deus, porque primeiro ele teve que obedecer a Deus. Deus disse para Gideão, você vai pegar o segundo bode de teu pai, você vai derrubar o altar de Baal, e com a lenha do altar de Baal, você vai erguer um altar para mim, e você vai sacrificar esse boi para mim. Imagina você entrando numa cidade que tem uma estátua de um Deus, e você derrubar aquilo ali. É você colocar a sua cabeça o quê? A prêmio. Mas ele tinha que confiar em quem? Em Deus. Ele tinha que confiar em Deus, ele não tinha mais ninguém para confiar. E Deus disse assim, olha, vamos aqui no versículo, para você entender melhor. Juízes capítulo 6, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste o bosque. Olha o desafio para Gideão. Olha o desafio. Ou ele obedecia a Deus, ou Deus não agia.
Para Deus agir na minha vida, eu tenho que ser obediente a Ele. Para Deus agir na sua vida, você tem que ser obediente a Ele. Se eu quero as promessas, se eu quero as bênçãos de Deus, eu tenho que ser obediente a Ele. A obediência à palavra de Deus mostra a Deus que eu quero mudar, que eu quero sair daquela situação. Tem pessoas que ela quer o poder de Deus na vida dela do jeito dela. Ela quer continuar no seu erro, mas quer que Deus mude a vida dela. Ela quer continuar no pecado, mas quer que Deus mude a vida dela. Deus não trabalha assim. Gideão, ele teve que tomar uma decisão, obedecer a Deus. Havia um pecado em Israel. Qual era o pecado? Havia um Deus no lugar que era de Deus, um Baal. E ele tinha que derrubar aquele Baal. Enquanto aquele Baal estivesse na cidade, Deus não poderia manifestar o seu poder. É como na minha vida, como na sua vida. Se no lugar de Deus tem outra pessoa, Deus não vai mudar a tua vida. Se no lugar de Deus você colocou coisas, você colocou pessoas, você colocou bens materiais no lugar que é de Deus, como que Deus vai poder mostrar o poder dele na sua vida se aqui já tem outra pessoa morando? Eu tenho que derrubar o Baal. Baal é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Tudo aquilo que eu coloco acima do meu Deus é o Baal. Então a pessoa ela tem que derrubar o Baal que está na vida dela. Quando ela derrubar esse Baal, tirar esse pecado, o Baal é um pecado. O Baal é um pecado. O orgulho é um pecado. A mentira é um pecado. A mágoa é um pecado. Não é só adultério, prostituição. Não, tem muitas coisas que a pessoa guarda dentro dela que é um pecado, que é um Baal na vida dela e que ela precisa tirar. Para que Deus assim possa manifestar o poder dele sobre a sua vida. E para a gente terminar, quando Gideão obedeceu a Deus, porque diz aqui no versículo 27, 27 diz: então Gideão tomou 10 homens dentro de seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-o à noite. Quer dizer, ele obedeceu a Deus. Ele derrubou o altar de Baal. E se você vem lendo embaixo, você vai ver a guerra que ele enfrentou. Queriam matá-lo, queriam destruí-lo, a ponto de seu pai disser o seguinte: espera aí, se o que ele derrubou é Deus, esse Deus vai ferir ele. Mas se não for Deus, não vai acontecer nada. Então, diz assim, vamos aqui no versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei-vos? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Então, o pai de Gideão disse assim: olha, por que vocês querem matar meu filho? Se Baal é Deus, então ele vai dar, ele é que vai fazer, vai agir na vida de Gideão por que ele fez. Está dando para entender? Vocês querem matar Gideão. Se Baal é Deus, então deixa que Baal resolva o problema. E diz em seguida: por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar.
E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram e passaram a acampar no vale de Jezreel. Aí para a gente terminar, versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abizerritas se juntaram após ele. Um detalhe: depois que Gideão obedeceu a Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Esse Espírito está com letra maiúscula, que representa o próprio Deus, revestiu Gideão, capacitou a Gideão, para que Gideão, então, vencesse os medianitas inimigos. Você pode ler o capítulo 7, até a vitória de Gideão, o que Deus fez por meio de Gideão, através da sua obediência. Então, para que Deus realizasse o sonho de Gideão, que era livrar o seu povo das mãos dos inimigos, Gideão teve que derrubar o altar de Baal. A pergunta é: tem algum Baal na tua vida? Tem algum pecado dentro de você que você tem que tirar? Você colocou alguém no lugar de Deus? Está dando para entender? Tem alguma coisa que está ocupando o lugar que é de Deus? Deus pediu: derruba o Baal. Qual Baal você quer derrubar da tua vida? Porque se você fizer isso, Deus, Ele vai te revestir, vai te dar forças, e você há de vencer no nome do Senhor Jesus. Você que está aqui, fique de pé. Vamos falar com Deus. Você que está